Senhoras e senhores, seja bem-vindo aí a mais um episódio. Hoje é o 25º episódio, olha só, 25º episódio do Lidera Mais Podcast. Deu um branco aqui, eu tava procurando para saber qual era o número correto para te falar, hein? Bora lá então, bora avançar, bora. Hoje estou aqui, Clésio, só para te gerar um conteúdo aí muito especial. E eu quero gerar esse conteúdo para você que é um líder iniciante. Você está aí na sua primeira liderança ou até mesmo você e aquele que tem dificuldade em liderar. Então eu quero que você fique comigo no final, até o final, né, desse vídeo. Vai ser uma aula aqui. Então, se é aula, o que, que você precisa fazer? É aquilo que nós falamos aqui em todo episódio. Você pegar papel e caneta nas suas mãos para que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós vamos falar e também pegar um Dorflex, porque pode ser de tanto conteúdo que a gente vai falar aqui, tanto insight que você vai receber aqui, tanto aprendizado que você vai receber aqui, que a sua cabeça pode explodir. Então vamos lá para você pegar aí. Já pegou aí? Vai lá, dá um tempo para você pegar aqui. Então, enquanto você pega aqui, também quero dar alguns avisos para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa mergulhar, porque aqui nós vamos trazer várias novidades para você. Você vai clicar lá no link desse episódio aqui, na descrição desse episódio aqui, nós vamos liberar, compartilhar. Olha só, a língua tá travando aqui, mas não liga não, né? Compartilhar alguns conteúdos para vocês aqui dentro dessa descrição dos episódios. Então, começa aí a nos acompanhar, comece também aí a mergulhar em todos esses conteúdos que nós estaremos aqui compartilhando com você, além também de ter ali as nossas redes sociais para que você possa nos acompanhar para mais conteúdos. Então, feito com você aqui esse alinhamento, realmente, eu quero compartilhar com você os passos para o líder que está iniciando. Alguns passos para que você já é um líder e que você precisa também potencializar ainda mais dentro aí da sua liderança. Então aqui vai ser um passo a passo. Aqui vai ser o que? Uma receita, um descritivo, né? Um manual, algo que você precisa não só consumir, não só escutar, mas você também precisa anotar e tomar nota e depois colocar esse plano de ação. Por quê? A realidade que você precisa entender para você que está iniciando. Muitos líderes, talvez você é um desses, que inicia só através de uma promoção, só através ali de um cargo que você está assumindo. E é louvável, e a gente se sente muito orgulhoso, né, ao assumir um cargo de liderança, melhor ainda ser promovido, melhor ainda, né, para aquela ascensão ali dentro da carreira e também daqueles resultados ali financeiros que nós temos. Mas junto com esse orgulho de ser promovido, junto com essa ascensão profissional que você vai ter, também junto com o cargo vai vir os encargos. O que é vir os encargos? Junto também com essa posição que você vai assumir de liderança ou que você assumiu dentro da liderança, junto com ela vai vir os seus encargos. O que são esses encargos? São as suas responsabilidades. E junto com essas responsabilidades vem o quê? A pressão. A pressão de você estar sentada em uma cadeira de liderança, mas você não foi preparado para estar dentro de uma cadeira de liderança. Exemplo, você recebeu uma cadeira de poder sentar na cadeira de liderança, mas ninguém te ensinou, ninguém te explicou os próximos passos, como você ser um líder verdadeiro. Ninguém te preparou você, claro, não posso generalizar. Tem muitas empresas que eles têm esse programa, né, de desenvolvimento da liderança, esses programas de capacitação dessas lideranças, mas nós temos muitas empresas que só promovem as pessoas, que só colocam as pessoas em um cargo, mas sem dar a essas pessoas o quê? A prática, a formação, a direção necessária, as ferramentas necessárias, onde qual essa pessoa ela consiga que performar dentro dessa liderança. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com você quais são os primeiros passos que você, que é o líder iniciante, precisa fazer. Quais são os primeiros passos que você, como líder iniciante, você precisa o quê? Entender. E é exatamente isso que eu irei compartilhar com você dentro dessa aula. Para quê? Para que você possa evitar erros, para que você possa economizar energia no campo de batalha, para que você já comece a ter uma postura melhor de liderança e também para que você venha ter
direção mais práticas e mais consistentes dentro daquilo que você precisa saber, dentro daquilo que você precisa assumir. E uma coisa que eu quero que você venha entender: você não precisa saber tudo. Repito, você não precisa saber tudo, mas você precisa ser rápido em aprender tudo que necessita. Você não precisa saber tudo, mas você precisa ser rápido em aprender aquilo que você precisa para você ter uma liderança eficaz, uma liderança que vai ter uma liderança de alta performance, uma liderança que venha conseguir realmente cumprir um papel de liderança que é influenciar, que é treinar, que é desenvolver e que é equipar pessoas. Então, quais são os erros mais comuns das pessoas que estão liderando? Ou até mesmo aquelas pessoas que estão iniciando nessas lideranças. Então, o erro muito comum que nós vemos entre os líderes iniciantes é querer ser bonzinho com todo mundo. Então, você, o líder, preste bem atenção, anota aí. Você, como líder, não precisa querer ser amado. Você, como líder, precisa querer ser respeitado. Então, se pudesse encerrar essa aula, esse já seria o insight aqui. Né? Você, como líder, você não precisa querer ser amado por todo mundo, você não precisa querer ser aquele líder bonzinho, mas você precisa ser aquele líder que se posiciona para ser respeitado. Por que as pessoas elas têm essa necessidade, às vezes, de querer, né, ser bonzinho? Por que os líderes iniciantes têm, às vezes, pratica esse erro comum, né, de querer ser bonzinho? É porque ele tem medo de desagradar. Por que você tem medo de desagradar? É porque ainda você não conquistou a autoridade que já foi te prometida e ainda você não se posicionou bem como necessário era. Quero dizer que a autoridade não é que você querer mandar. A autoridade ela é conquistada através de um posicionamento que você tem, através de uma postura que você ali começa a ter diante desse cargo ao qual você foi confiado. Né? E isso é que você precisa entender. Você não precisa querer ser bonzinho, mas você precisa querer ser o quê? Respeitado por essas pessoas. O resultado, né? O resultado, ele é o resultado de uma conquista que você vai ter gradativamente através desse relacionamento seu com a sua equipe. Outro erro comum que muitos líderes cometem é querer fazer tudo só, né? É querer fazer tudo só. Você não precisa querer fazer tudo só. Na verdade, só é líder quem tem uma equipe para liderar. Se você quer assumir quer assumir toda a tarefa, é porque você não está sendo um líder, você não está cumprindo um requisito de liderança. Quer saber delegar, quer saber equipar, equipar as pessoas, quer saber treinar essas pessoas. Então, você não precisa querer fazer tudo só. Você precisa aprender a delegar. Clésio, como que eu vou delegar alguém que ainda eu não confio nessa pessoa? A gente não confia para delegar. A gente delega para poder confiar. Porque a confiança ela veio a partir do momento em quando você vai delegando algumas demandas, algumas tarefas para algumas pessoas e ela dentro dessa rotina, dentro desse aprendizado, dentro dessa evolução, ela vai te gerando mais confiança a ponto de você conseguir delegar mais ainda coisas, mais de autorresponsabilidade, mais de algo de mais o que é estratégico para essas pessoas que estão debaixo da sua liderança. Então, não queira fazer tudo sozinho. E por que as pessoas e o líder, por que muitos líderes iniciantes elas não querem fazer tudo sozinho? Porque às vezes você tem medo de delegar, você tem medo, né, da outra pessoa não fazer igual você. E você está certo, pode ser que aquela pessoa ela não vai fazer igual você. Agora, se você nunca delegar tal tarefa para ela, ela nunca vai ter oportunidade de desenvolver. Talvez você não delega nada para ninguém é porque você tem medo. Você quer estar no controle de tudo. Você tem medo, alguns medo de perder, né, o cargo para outras pessoas, outro por medo também de ninguém fazer igual a você, a ele. E tá tudo bem. E a princípio você está certo. Se você não treinar e não desenvolver, ninguém irá fazer igual você. E ninguém terá a oportunidade de fazer melhor também do que você.
E qual é o resultado disso? Você vai ter uma liderança de peso, uma liderança que tem sobrecarga, uma liderança que vai se tornar uma equipe dependente. Uma equipe dependente, ela não tem essa facilidade de ser autogerenciável, de ter proatividade, e isso te traz o que? Sobrecarga. E se te traz sobrecarga, você não vai ter tempo de ganhar tempo. Como que é não ter tempo de ganhar tempo? Porque muitas das vezes você vai estar muito no gargalo, muito ali no apagar dos incêndios, que você não vai ter time ou tempo ali para ter uma visão mais estratégica do seu negócio. E são erros comuns que você precisa aí, evitar isso. Eu falei, o primeiro erro de às vezes você querer ser bonzinho demais. O segundo erro é você querer fazer tudo, né, sozinho. E o terceiro erro é de você evitar conversas difíceis. Tem muitos líderes que eles não dão feedback para outras pessoas, é porque eles têm dificuldade de lidar com conversas difíceis. Mas eu quero te falar o que talvez ninguém te falou. Ser líder é você estar disposto a ter conversas difíceis e falar verdades nuas e cruas. E uma palavrinha para traduzir tudo isso: como líder você precisa ter e dominar a técnicas de feedbacks. Feedbacks são presentes que você pode dar para alguém. Então, o evitar conversas difíceis é você evitar dar feedback. E o feedback são é, mecanismos que nós utilizamos para dar direcionamento, para dar destino, para dar delegação, para apontar tarefas. Então, quando você evita tarefas difíceis e conversas difíceis, você causa essas sobrecargas para vocês. E quando você não tem esse feedback, o que acontece? Quando a pessoa ela erra e você não dá para ela esse feedback, o que acontece com os erros? Os erros, ele tende a o quê? A se repetir. Então, assim como você, como líder, não tem bola de cristal, você não consegue adivinhar as coisas, o seu colaborador também, se você não sabia, ele também não tem bola de cristal. Então, o feedback é um direcionamento, é um alinhamento que você precisa ter com a sua equipe. E quando você trabalha dentro desse mecanismo, né, e você consegue adquirir, você consegue performar. E quando você não trabalha com essa linha de direcionamento e quando você evita conversas difíceis, o que acontece com a sua performance? O que acontece com o seu resultado? Ele tende a cair. Quais? Beleza? Então, esse foi o terceiro erro. O quarto erro comum que nós temos entre os líderes iniciantes, né? E posso até te falar, tem muitas pessoas que já estão dentro da liderança e que eles continuam errando nesse item aqui que eu quero apresentar para você. É ignorar os números, é ignorar os indicadores. Quando nós ignoramos os números, quando nós ignoramos, né, os indicadores, nós temos um foco só, muitas das vezes, só no comportamento, nós temos um foco, muitas das vezes, só na tarefa. E isso não dá tração, isso não dá resultados. Então, se eu não sou um líder estratégico, eu não acompanho, eu ignoro os números. Se eu ignoro os números, eu foco na tarefa e foco no comportamento. E daí eu não consigo ser estratégico para dentro do meu negócio. E daí eu torno o melhor colaborador, eu me torno o melhor funcionário da minha própria equipe, muitas das vezes, o melhor colaborador da minha própria equipe, muitas das vezes. Porque eu não delego, eu ignoro resultados, às vezes eu quero ser bonzinho, eu quero fazer as coisas só e ainda eu não consigo ser direcionado pelos indicadores. Então, você precisa começar a metrificar os seus resultados, né, a metrificar os seus dados, porque aquilo que você não consegue metrificar, você não consegue melhorar, e aquilo que você não consegue melhorar, você não consegue gerenciar, e não há controle naquilo que eu não consigo gerenciar. E se não há nada disso, não há melhoria. E se não há melhoria, não há resultado. E se não há resultado, você não está fazendo o que precisa ser feito no cargo que você ocupa. Ah, Clésio, eu como líder eu preciso gerar resultado? Não, o líder ele não gera resultado. O líder, ele treina, ele desenvolve, ele equipa a equipe. O que é equipar? Treinar, desenvolver a equipe dele para que uma equipe bem desenvolvida, bem treinada,
eles venham o quê? Gerar resultados. Escreve aí bem grande para você o seguinte, ó, fácil é fazer, difícil é fazer. Fácil é fazer, difícil é fazer. Ser líder não é fazer, ser líder é fazer. Agora, se você quer ser um líder bonzinho, você tem dificuldade de lidar com as pessoas. Se você tem dificuldade de lidar com as pessoas, você tem dificuldade de lidar com momentos e conversas difíceis. E se você tem dificuldade de lidar com conversas difíceis, você não delega. Se você não delega, você vai fazer. Se você vai fazer, você não faz fazer. Se você não faz fazer, não, você não está sendo um líder competente ao qual você deveria e alguém te confiou isso. Esses são alguns erros, né, comuns. O quinto erro comuns que eu identifico muito é o líder que, quando ele não tem números ali a seguir, ele vai liderar no improviso. Ele vai liderar no achismo. E quando você lidera no achismo, o que acontece? Não tem método. Quando você lidera no achismo, você não tem o quê? Uma disciplina. E se você não tem a disciplina, não tem método, o que acontece? Você não tem ali uma rotina. E se você não tem a rotina, significa que não tem acompanhamento. E se eu não tenho acompanhamento, eu volto naquilo, né, naquilo que eu falei anterior, que eu não consigo melhorar aquilo que eu não controlo. E eu não consigo controlar aquilo que eu não gerencio. E não há melhoria naquilo que eu não gerencio. Preste bem atenção que são alguns erros comuns que eu vejo muito acontecer. E por isso que eu falei lá, é um conteúdo para iniciantes, mas para você que já está na jornada aí da liderança, você precisa olhar e ver em quais desses pontos, quais são os erros que você repete. Quais são os erros que você repete? Porque o líder que ele lidera pelo improviso, ele tem essa falta de rotina. Aí eu deixo de ser um líder estratégico e passo a ter uma liderança muito reativa. O que é uma liderança reativa? Ele só reage, né? Ele só está ali sendo corretivo enquanto ele poderia ser preventivo. Agora, uma liderança estratégica, ela é uma liderança preventiva. Ela é uma liderança preventiva. Ah, Clésio, então beleza, você falou para mim quais são os erros comuns. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu estou iniciando a liderança, eu já estou dentro da liderança, o que eu preciso focar? O que eu preciso desenvolver? Então, o que eu vou falar aqui para você são alguns pilares essenciais que você precisa entender desde o início. Ah, se você já está aí numa jornada de liderança, então você precisa revisitar, se reciclar e se reinventar em tudo isso que eu vou falar aqui para você agora. Primeiro ponto que você precisa entender: qual é a real essência da liderança? Qual é o real cerne, o verdadeiro papel do líder? Desenvolver pessoas. Ser líder não é cobrar tarefas, ser líder não é cobrar as pessoas, ser líder não é só cobrar resultado. Antes de tudo isso, ser líder é desenvolver as pessoas. O seu papel como líder, você está ali para ser o desenvolvedor da sua equipe. O que é desenvolver? Você precisa treinar a sua equipe. Eu já ouvi muitos líderes falar: eu não tenho tempo para eu poder capacitar e treinar a minha equipe. Então você não está exercitando um papel que realmente era o que você esperava, ou era o que se esperava de você. Então eu falei logo atrás que fácil é fazer. Se fosse para você fazer, você não estaria no seu cargo ou na sua cadeira de liderança. Você continuaria como colaborador. Você está num cargo a qual alguém confiou em você para fazer. Então é onde você vai fazer com que a sua equipe ela possa performar. Mas como que você vai cobrar algo de alguém ao qual você não treinou essas pessoas? E sabe o que eu encontro muito? Não é um dia ou outro. Todos os dias eu encontro alguns líderes, alguns empresários, alguns gestores que nem eles mesmos sabem para onde eles vão. Nem eles mesmos têm metrificado, não têm os próximos passos. Aí eu estava em uma reunião que eu perguntei, foi ontem, isso aconteceu, ó. Que eu perguntei para ele, e aí, ele fala: não, a gente fica cobrando as pessoas e a minha equipe não está performando, mas eu perguntei para ele: onde você quer chegar? Qual é o resultado?
Se eu chegar dentro da sua empresa hoje e perguntar à sua equipe, os seus gestores, então ele é um empresário, multi-empresário, tem vários negócios, onde ele vai falar para mim, o Clésio, poxa, Clésio, a minha equipe ela não está performando, eu não sei o que está acontecendo, elas não estão entregando resultados. Aí eu perguntei para ele, se eu chegar na sua empresa hoje e perguntar o que, que você espera da sua equipe para os seus gestores, tá claro para eles? Aí ele falou: não, não tá claro. Aí ele completou, porque às vezes não tá claro nem para mim. Então, aquilo que não é claro para você, que tem um cargo de liderança, de gestão, como que você vai cobrar algo da sua equipe a qual não está claro? Então, o primeiro passo essencial como liderança é de desenvolver. Então, muitas das vezes, quando eu estou dentro da empresa, onde a gente vai trabalhar ali num PDL, que são programas de desenvolvimento de liderança, a primeira coisa que eu peço essa empresa que está me contratando é um planejamento estratégico dela. Você já tem um planejamento estratégico? Compartilha ele comigo, claro, para que ele possa ter mensuração do ROI, que é o retorno sobre o investimento que ele vai fazer no meu trabalho, através dessa capacitação, eu preciso entender quais são a fotografia de futuro dessa empresa e como que eu posso atrelar a minha capacitação nesses indicadores dele, porque daí ele consegue perceber o ROI. Eu estou investindo nessa capacitação onde o Clésio vai estar dentro da nossa empresa, trabalhando no desenvolvimento da liderança nisso, e nós queremos obter tais resultados. E esses resultados eu consigo atrelá-los ao meu trabalho da personalização desse nosso treinamento. Repito aqui, se eu chegar hoje dentro da sua empresa e perguntar para a sua equipe o que você espera deles, isso está claro para eles? Se não tiver, para de cobrar. Está claro para você? Se não tiver, você precisa desacelerar um pouco para você colocar isso no papel, para que depois a gente comece a acelerar os nossos resultados. Qual é o verdadeiro papel do líder, então? Desenvolver a equipe dele. O segundo papel que o líder precisa ter é gerar segurança e confiança na equipe dele. Porque tem muitas pessoas que acreditam que gerar autoridade é gerar medo. E onde há medo no ambiente corporativo, não há criatividade. E onde não há criatividade, não há proatividade. Se não há proatividade, não há melhorias dos resultados. Porque é um ambiente que gera medo. E um ambiente que gera medo não gera uma confiança. E se não gera uma confiança, as pessoas não se sentem seguras. E se não se sente segura, pessoal, como que essa pessoa consegue performar? Tem como? Não tem como. Então, o seu papel como líder é gerar confiança na sua equipe, é gerar essa sinergia entre a sua equipe, onde eles precisam se sentir seguro, eles precisam sentir confiança em você. Clésio, eu como líder eu preciso saber tudo? Não, você não precisa saber tudo, você precisa ter pessoas dentro da sua equipe que vai te ser a sua complementariedade dentro daquilo que você não domina. Mas para isso você precisa criar essa sinergia entre a sua equipe, né? E aí eu vou para o terceiro ponto, que é onde você vai encontrar o equilíbrio, né? Entre resultado e relacionamentos. Nós, como líderes, esse erro comum que eu trouxe lá na frente, de querer ser bonzinho, de querer ser amado e aceito, nós não precisamos ser amado nem aceito, nós precisamos ser o quê? Respeitado. E dentro desse meu relacionamento, eu preciso gerar esse equilíbrio entre o meu relacionamento com a minha equipe e a cobrança ou essa metrificação dos resultados. Entendeu? Então nós precisamos trabalhar para termos e gerarmos esse equilíbrio, entendeu? Agora, o líder, Clésio, ele é o mais experiente? Talvez aqui eu vou constranger muitos aqui. Na verdade, o líder da equipe, muitas das vezes, ele não é o mais experiente. Ele talvez ali não é o mais safo dentro daquele momento ali, mas o líder é aquele ele é mais consistente, ele é mais influente. Pode perceber que tem muitas pessoas que talvez dentro da sua estrutura hoje da empresa, que eles não têm cargo de liderança, mas que eles lideram mais do que os líderes. Porque a liderança não é um cargo qualquer que uma pessoa ocupa. A liderança é a influência que essas pessoas elas têm a partir do comportamento dela, a partir de uma consistência que ela tem dentro desse ambiente corporativo, dentro dessa empresa, dentro desse pequeno grupo, dentro da sociedade.
pode ter a certeza que tem líderes aí dentro da sua organização hoje, dentro do seu ambiente, que eles não têm um cargo de liderança, que às vezes eles lideram mais do que o outro. Talvez uma liderança negativa, pode ser. Aí tem um livro que eu quero até te indicar, que é um livro de John Maxwell, é um livro A Liderança 360. Porque muitas das vezes, para ter uma liderança, para exercer a liderança, não precisa ter o cargo. Tem muitas pessoas num cargo intermediário que eles lideram para cima, que lideram líderes de líderes, lideram para baixo e lideram dos lados. Lidera dos lados, os pares deles, lidera para baixo, que são subordinados dele, e às vezes lidera até para cima, que às vezes é os próprios gestores, que é o próprio CEOs ali, que talvez não tenham uma visão que ele está tendo do futuro, ele consegue ali trabalhar dentro daquilo ali. Entendeu? Então você precisa desenvolver isso. Agora, como que nós precisamos realmente trabalhar essa liderança na prática? Então, eu falei para vocês aqui dos pilares essenciais que você precisa ter, e eu quero trabalhar com vocês aqui também agora esses pilares de uma liderança na prática. Como então, Clésio? Beleza, eu entendi que eu não posso cometer esses erros comuns. Eu entendi também, Clésio, que esse é o papel da liderança. Agora, como que eu aplico isso lá dentro da minha prática? Primeira coisa de uma liderança é ter propósito. Você entender realmente. Agora, eu quero voltar um pouquinho aqui. Tem muitas pessoas que recebem um cargo de liderança. Quem recebe um cargo de liderança, você precisa entender de quem está te dando esse cargo de liderança, qual é o propósito, o que você espera de mim, qual é o resultado que você deseja que eu gere através da minha liderança. Então, um alinhamento de expectativa. Porque quando nós temos esse alinhamento de expectativa, eu vou entender bem o real propósito ao qual, dentro dessa motivação ao qual eu fui promovido, dentro dessa cadeira ao qual eu estou sentado aqui. Então, aí nós conseguimos entender o que é propósito. É a real razão ou real propósito de alguma coisa, real objetivo de algo. Então, nós precisamos entender isso, para que depois você possa entender realmente o que você qual é o propósito dessa sua liderança. Porque quando você sabe qual é o propósito real dessa sua liderança, você vai trazer isso. O que você e sua equipe estão construindo? Porque tem gente que está dentro da empresa, vamos lá, tem gente que, vamos pegar um exemplo aqui de uma serralheria, onde nós temos ali o serralheiro, nós temos o dono da serralheria, nós temos ali os ajudantes. Tem gente que acha que nós só fazemos portões, ou nós só fazemos janelas. Não, nós não estamos fazendo nada disso aqui. O propósito é maior daquilo que nós executamos. Nós estamos promovendo segurança para o ambiente familiar ou para o ambiente ali empresarial. Ah, nós temos uma padaria. Não, nós não temos uma padaria. Nós estamos restaurando uma essência ali da vovó. Aquele cheiro de café, aquele ambiente, aquela broa que tem cheiro de café. Não tem? Ou não tem? Aquele cheiro de café. Quando eu sinto o cheiro de broa, eu lembro da minha avó. Quando eu sinto aquele cheiro de café, eu lembro lá da roça, Ponte Nova, Minas Gerais, quando a vó e vovô torrava café. Então, não é só uma simples padaria. Então, um propósito é maior do que aquilo que nós fazemos. Então, quando tem um propósito maior, nós temos um porquê. E quando nós temos esse porquê, nós precisamos então comunicar esse nosso porquê. Porque esse nosso propósito, esse nosso porquê, ao mesmo tempo ele vai conectar com esse lado, né, de senso de pertencimento, esse senso de propósito, e ao mesmo tempo ele conecta e direciona, conecta e direciona, conecta e direciona. Exemplo, nós estamos aqui, né, para melhor atender, melhor gerar o atendimento da região através de café colonial, pode ser produtos orgânicos, restaurante. Nós não vendemos produtos orgânicos, nós vendemos longevidade de vida. Então, aquilo que eu faço, o propósito é maior do que aquilo que eu faço. O propósito sempre vai ser maior. Então, nós precisamos ter essa clareza de propósito para que eu possa comunicar esse propósito, entendeu? A segunda coisa que você precisa ter dentro dessa prática de liderança é uma comunicação direta, sabe? Uma comunicação direta, uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, e isso precisa ser frequente. Então, se for, ainda mais que você está assumindo a liderança, isso precisa ser mais frequente ainda.
Então, são ali que a gente trabalha dentro disso, que são as rotinas de feedbacks, que é uma rotina de feedbacks semanais, que é onde você vai trabalhar esse empoderamento ali através desses feedbacks positivos e essas correções também através desses feedbacks construtivos. Então, o feedback nada mais é que esse alinhamento, que essa comunicação frequente e direta, e que isso vai te trazer também um PDI. O que é o PDI? Ao mesmo tempo que eu trabalho feedback, eu trabalho um PDI, que é um programa de desenvolvimento individual com esse meu liderado. Então, estou trazendo alguns termos para você, técnica, que se você está liderando, né, se está começando a liderar, só um instante, pessoal, só tomar água aqui. Estou trazendo aqui alguns termos técnicos para vocês, também algum conteúdo prático para você, para que você está iniciando a liderar, você é um líder iniciante, você precisa saber disso. Não só precisa saber disso. Lembra que lá atrás, no início desse episódio, eu alinhei com o seu assunto que eu ia falar, eu pedi para você pegar papel e canetas, por quê? É exatamente isso. Tudo que eu estou falando para você é algo prático. É algo que você precisa pegar dentro aqui agora. Eu preciso fazer um alinhamento individual semanal com os meus colaboradores. É onde eu vou aplicar para ele o que ele precisa continuar fazendo, onde ele precisa parar de fazer, o que ele precisa começar a fazer. Isso é uma ferramenta bem simples e prática chamada CPC. Primeiro C, o que ele precisa começar a fazer. O P, o que ele precisa parar de fazer. E o último C aqui, que ele precisa continuar fazendo. E isso você está trabalhando com ele, esse feedback semanal. Segunda coisa que você precisa ter com a sua equipe, alinhamento de expectativa. 75% das equipes que às vezes eu frequento, eu vou treinar, e eles não sabem o que os seus liderados, o que os donos da empresa, o que eles esperam dele. Então você precisa alinhar a expectativa. O que é alinhar a expectativa? Ó, pessoal, esse mês a nossa expectativa é X. Ó, pessoal, essa semana nós queremos realizar tal tarefa. Essa semana eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Então, é o quê? Um alinhamento de expectativa. São os combinados, são essa liderança, né, voltada para essa comunicação, para orientada a esses resultados. Exemplo aqui, fulano de tal, senhor tal, aqui nós queremos, eu valorizo aqui a sua produtividade, mas eu preciso que você cumpra esse processo definido, de poder entregar tal tarefa em tal hora. Tudo bem? Estamos entendidos? Ah, beleza, estamos. Ele respondeu para você, estamos. Aí você pergunta para ele, o que você entendeu? Então, o que? Um alinhamento de expectativa é uma confirmação realmente dentro daquilo que nós trabalhamos, dentro daquilo que eu comuniquei com ele. Porque tem líderes que chegam para mim e falam assim, Clésio, não, eu comuniquei com a pessoa, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que o outro vai entender lá, não. Aí eu corrijo esse líder e eu quero que você também tenha esse entendimento. Você não é só responsável por aquilo que você fala, você também é responsável por aquilo que a sua equipe entende. Pelo aquilo que a sua equipe ela interpreta. Porque se ela interpreta mal, é porque você está comunicando mal. Então, você sim é responsável por aquilo que você fala e também por aquilo que a sua equipe entende. Então, para isso, você precisa ter essa comunicação assertiva. O terceiro ponto aqui, dentro da prática, você precisa ter essa constância e disciplina. Criar rituais simples. Tem gente que até os 3 Cs, né? Aqui, ó. Tem gente que até começa, mas ela tem dificuldade de continuar. Tem gente que até continua, mas ela tem dificuldade de concluir. E quando ela não cumpre esses 3 requisitos de começar, de continuar e concluir, não cria-se uma rotina, não tem rituais. Eu trabalhei em uma empresa que era uma empresa canadense, né? Então a gente estava fazendo lá algum projeto lá. E o que eu observei? Todo dia pela manhã a equipe reunia 10 minutos. Ninguém sentado, todo mundo em pé. Aí perguntava, ô Léo, o que você vai fazer semana? Ô Jonathan, qual é a sua entrega essa semana? Então cada um falava o que eles iam entregar e colocava o prazo. Ninguém sentava para a reunião ser simples, rápido e objetiva. Então era um check-in semanal, era um check-in diário ali.
que se tem. Então você precisa criar aí uma rotina, um ritual, de que toda segunda eu tenho um DDA, que fala? Diálogo Diário Semanal, DDS. Diálogo Diário Semanal, entendeu? Então, diálogo diário de segurança, né? Por isso que é DDS, né? Então, você criar um ritual, uma rotina dentro do seu dia, dentro da sua semana, com algumas revisões, porque essas pessoas, elas possam o quê? É, as pessoas, elas aprendem pela repetição. E essa repetição, ela vai gerar o quê? Rotina. E aquilo que se torna rotina vai trazendo o quê? Melhorias. Ao mesmo tempo, você precisa criar essa constância e disciplina através dessas rotinas rituais e você vai precisar acompanhar. Lembra que eu falei do PDI? Então, PDI, dentro desse programa de desenvolvimento individual da sua equipe, então você vai acompanhar. Porque tem gente que até delega, mas ele delarga. Ele delarga porque, Clésio, porque ele não cria uma rotina de acompanhar. E aquilo que você não acompanha, você não gerencia. Aquilo que eu não gerencio, volta a dizer, não há melhoria. E não há melhoria e não há gerenciamento daquilo que eu não consigo melhorar, pessoal. Né? Então, exemplo prático. Toda segunda-feira, 15 minutos com cada liderado para alinhar suas prioridades. Toda segunda-feira é reunião de 15 minutos, onde você vai alinhar suas prioridades. É ao mesmo tempo que, onde você vai perguntar como foi a nossa semana anterior e ao mesmo tempo que você vai direcionar como que qual é a expectativa que eu tenho para essa semana. E isso, pessoal, é simples, isso é prático, isso é funcional e isso é básico. Precisa ter. Se você realmente quer ter êxito, eficácia, né, dentro da sua liderança, você precisa cumprir esses pré-requisitos básicos. Quais foram esses pré-requisitos básicos que eu quis trazer para você nesses poucos minutos que nós tivemos aqui, através desse episódio aqui? Eu quis trazer para vocês essa essência simples da liderança. A liderança, tem gente que acredita que as pessoas que a liderança é um dom. Sim, tem pessoas que já têm aquele tino mais forte, mas a liderança ela pode ser desenvolvida. A liderança ela é um processo que nunca acaba, sempre começa. Porque sempre existe uma melhor forma, um jeito melhor de fazer, mais rápido de fazer aquilo que nós já fazemos. Então, é um processo que precisa ser trabalhado. O que eu falo com todos os líderes? Você não precisa ter todas as respostas. Você, como líder, você precisa entender. Eu não preciso ter todas as respostas, mas eu preciso ter todas as perguntas. Porque quem tem todas as perguntas está na condução de tal coisa. Está na condução daquilo que precisa ser feito. Você precisa evitar alguns erros clássicos. Foi aquilo que eu estou trazendo aqui uma revisão de tudo que eu falei aqui para vocês. Você precisa evitar os erros clássicos de querer ganhar, de querer agradar todo mundo, de querer fazer as coisas só, às vezes de querer fugir dos conflitos, de querer improvisar. Esses são os erros comuns que tem líderes que têm já anos de liderança, anos de cargo de confiança, mas que eles cometem esses erros básicos de querer agradar. Você, como líder, repito aqui, não precisa estar preocupado em querer agradar nem querer ser amado. Você, como líder, precisa querer ser respeitado. O respeito que você adquire da sua equipe é a autoridade que você vai desenvolver. E essa autoridade que você desenvolve é o crescimento, é o resultado que você vai agregando dentro da sua equipe. Né? Falei aqui também que você precisa focar nos 3 pilares práticos da liderança. Sexto propósito. Sexto propósito. Comunicação simples, clara, objetiva, assertiva e não violenta. E você precisa ter rituais, rotina. O sucesso, que ele é relativo para cada pessoa, né? O que é sucesso? Sucesso não é você comparado com outras pessoas. O sucesso é você comparado com você. Quem você já poderia ser se você não fosse as suas maiores desculpas. O sucesso não é você se comparado com outras pessoas. O sucesso é você comparado com aquilo que você já poderia ser.
Então, você precisa estar aí nesse desenvolvimento. Então, por isso que você precisa criar rotinas, criar esses rituais. E tudo que é grande um dia começou a que é pequeno. Eu tenho uma frase que eu quero falar aqui para você. Um passo e você jamais estará no mesmo lugar. A segunda frase, a constância, ela sempre vai ser melhor do que a velocidade. E a terceira frase é o seguinte: não importa a velocidade, avance. Então, se você está avançando em uma constância, eu gosto de dar uma corrida. Eu gosto. Ontem mesmo eu estava correndo. Aí tinha gente que saía que nem aquele touro doido, né? Disparado, igual não tem aqueles cachorrinhos que às vezes você abre a porteira e na roça tem muito disso, né? O cara sai correndo. Mas ao mesmo tempo que ele corre, dá aquele fôlego no meio do caminho, o que acontece? Para. Não se manteve constante. Então, o mais importante não é como você começa, mas é como você termina. E o terminar significa você permanecer constante. Então, se você assumiu um cargo de liderança, foi uma escolha que você assumiu. Ah, me escolheram para ser líder. Beleza, eles escolheram você para ser líder e você aceitou esse desafio. Então, você precisa parar de mimimi, parar de ser vítima e começar a não querer gerar resultado. Você não é aquele que gera resultado. Você é aquele que desenvolve as pessoas e as pessoas bem treinadas e desenvolvidas por quem? Por você irá fazer o quê? Gerar esses resultados. Mas qual é o erro iniciante? Que muitos líderes, eles não foram preparados, desenvolvidos e equipados para assumir uma liderança. Então, o que, que você precisa? Se equipar, se desenvolver. Então, é esse meu papel aqui de poder ajudá-lo, né, a você aprofundar, inclusive mais, se você é uma pessoa que tem a liderança inicial e se você quer ainda aprofundar, vou deixar aqui logo abaixo aqui meu direct aqui, o meu Instagram, e o que você vai fazer? Ô Clésio, eu preciso da sua ajuda e eu quero te ajudar. Nós temos vários programas aqui de liderança que eu vou pegar na sua mão e nós vamos potencializar e você vai ser boneco doido aí de liderança. Você não vai só gerar resultado dentro da sua empresa, mas você vai estar gerando impacto dentro da sociedade, porque eu acredito nisso, eu acredito nesse encargo. Então vá lá agora e chame lá no direct. Já vou deixar aqui, clestoteodoro.oficial, meu Instagram. Bora avançar juntos. E para encerrar aqui essa nossa aula, esse nosso pequeno take, que eu acredito muito na prática e na execução. Não adianta nada eu ter trago para você aqui esses simples conteúdos, poucos minutos que nós estamos aqui, mas se você não sair aqui com a tarefa, com a prática, não vale nada. Então, você precisa escrever aí para você. Primeira tarefa é um propósito pessoal. Qual é o seu propósito da sua liderança hoje? Qual é o propósito da sua liderança hoje? Tem muitas pessoas que falam, Clésio, meu propósito de liderança hoje é eu quero ajudar pessoas. Eu quero gerar melhores resultados ajudando as pessoas crescerem. Mas o que arde no seu coração? Se você não tinha isso bem claro, eu quero que você comece a criar isso primeiro, dentro do seu coração, para que isso possa arder. Você não sabe qual é a oportunidade que você está tendo para estar ocupando esse encargo. Nem vou falar do cargo, porque tem muitas pessoas que não têm um cargo, mas têm um encargo, conseguem influenciar. Você pode escolher colocar o seu nome no currículo desse seu colaborador. Porque eu acredito muito, tem pessoas que vão nos acompanhar até certo ponto. Até uma fase, depois eles vão ganhar voo e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas quando eu falo que você pode escolher colocar o seu nome no currículo desse seu colaborador, ou você pode escolher colocar o seu nome na biografia desse seu colaborador. Eu posso. O que é ser líder muitas vezes? Você, como líder, você vai colocar um nome na biografia desse seu colaborador, muitas das vezes por quê? Porque tem pessoas que não acreditam nelas mesmas. E você, tendo um encargo de liderança, influenciando essas pessoas, você vai não só gerar um impacto dentro dos resultados empresariais da empresa onde você está, mas você vai conseguir gerar um impacto dentro da sociedade. E isso é top. E isso é um legado que se pode deixar. Não é verdade? Então, essa é a primeira tarefa. Qual é o seu propósito de liderança? A segunda tarefa, para você que está chegando agora como líder, para você que está chegando agora, né,
tem esse desafio de liderança, eu quero te deixar uma tarefa aqui de você agendar um bate-papo 1 a 1 com cada liderado seu. O primeiro passo da liderança, primeiro, você já está como líder. Então você precisa entender de perfil comportamental, autoconhecimento. Então isso você precisa aprofundar mais. Então por isso que eu te falei que você precisa de mim para eu poder te orientar os seus próximos passos para você aprofundar. É por isso que você tem que me chamar lá no direct para que eu possa te direcionar mais no seu entendimento, porque você vai liderar pessoas e você precisa entender de pessoas. Entender de pessoas é antes de você entender de processo, porque processos são pessoas que realizam. Agora, pessoa certa no lugar errado não vai executar processo. Na verdade, vai executar dor de cabeça para você. Então, você precisa trabalhar isso. Então, quando eu falei que a segunda tarefa é você sentar com cada pessoa da sua equipe, você precisa entender qual é o objetivo da sua equipe. Qual é o sonho desse seu colaborador? Quem é ele? Então, conheça o sonho desse colaborador. Como que ele está se sentindo? O que você precisa de mim? Pergunta a ele, o que você precisa de mim para que eu possa te ajudar, você conseguir performar mais. Ao mesmo tempo, você está gerando segurança e confiança. Confia em mim e eu irei te ajudar. E ao mesmo tempo, você está trazendo dados. Dados, qual a dificuldade que esse colaborador tem, qual é a insegurança que ele tem, qual é a dúvida que ele tem. Você traz dados e depois você vai começar o quê? Trabalhar dentro desse desenvolvimento da sua equipe. E por fim, você vai perguntar ao seu colaborador o seguinte: como nós podemos melhorar juntos? Como nós podemos melhorar juntos? Tenho certeza que isso vai ser um divisor de água dentro da sua liderança, ainda mais você que está iniciando. Você que já está na liderança e nunca fez isso, experimente. Tenho certeza que vai ter um resultado extravagante para você. E para encerrar esse vídeo, falando da última tarefa para você, é o seguinte: tem coisas que você sabe que você sabe. Tem coisas também que você sabe que você não sabe. E tem coisas que você não sabe que não sabe. E tem coisas que você acha que sabe, mas não sabe. Então, aquilo que você sabe que sabe é o seu ponto forte, que você já tem clareza dentro daquilo ali. Aquilo que você sabe que não sabe são seus pontos de melhorias. Então, anota seus pontos fortes. Anota aquilo que você sabe que não sabe. Aquilo que você sabe que não sabe, você vai ter que trabalhar seus pontos de melhorias. Qual é a capacitação que você precisa trabalhar? Qual é o curso que você precisa fazer? Qual é a mentoria que você precisa participar? Qual é o curso que você vai ter que investir? E aquilo que você não sabe, é aquilo que as pessoas veem. Nós temos de 3 ou 4 pontos cegos. É aquilo que as pessoas estão vendo, mas que eu não vejo. Que você vai escolher 5 pessoas que estão no seu grau aí de amizade, ou seu grau aí de empresarial, que você vai pedir para esse feedback. Nós só conseguimos melhorar aquilo que nós identificamos. E a partir desses pontos cegos que você vai absorver, vai aí receber dessas outras pessoas, e você vai fazer a mesma coisa. Claro, você precisa entender, isso se faz sentido para você, não faz sentido, trazer essa autoanálise, se faz sentido, trabalhar um plano de ação de melhoria. Um plano de ação, qual é a ação que você vai ter para melhorar aquele ponto e quando que você precisa melhorar? Data. Porque aquilo que eu não coloco data, eu tendo o quê? A postergar. E qual vai ser a evidência? Qual é a evidência? Como que eu provo que eu consegui melhorar? Então é um indicador, né? É um indicador. Senhoras e senhores, isso foi o nosso 25º episódio, né? Um assunto muito importante, muito relevante, que eu quero mergulhar mais ainda nisso aí. Aguarde. Lembra que eu te falei para você me chamar no direct lá? Pode ser que quando você está vendo, ouvindo ou escutando esse nosso podcast aqui, já possa ter vários outros cursos aí que você pode mergulhar dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos programas de capacitação de liderança ou até mesmo aí dentro das nossas mentorias. Então, por isso que você precisa aqui, lá nesse campo de descrição aqui, logo abaixo, você vai ser direcionado a uma das nossas páginas ou até mesmo um dos nossos contatos para que você possa mergulhar. Ou se você é um empresário que também deseja levar todo esse conteúdo, todo esse contexto para desenvolver a sua equipe, eis-nos aqui
né? Conte conosco para capacitar, para equipar e desenvolver a sua equipe, tá bom? Você que quer se aprofundar mais e melhor, dentro daqui do episódio, dentro da Notas TV aqui, nós temos vários outros episódios que você pode mergulhar, trazer vários outros insights, além de um conteúdo de liderança, nós temos vários outros conteúdos aqui dentro aqui do Notas TV, porque aqui dentro do Notas TV, qual é a nossa preocupação? É fazer com que nós possamos crescer juntos e desenvolver juntos. Então, agradeço você que nos acompanhou aqui. Deixe seu comentário aqui, quais foram os seus maiores insights e aprendizados que você teve conosco. Através desse episódio, você vai pegar um C. O que é o C? Comentar. Vá lá e comenta o que foi aí, né, muito aí relevante para você. O outro C, se foi muito relevante, você vai lá do outro C, você vai fazer o quê? Curtir esse episódio, para que a plataforma ela possa entender que o nosso conteúdo é relevante, ela possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. E o último C, você vai pegar esse link e vai fazer o quê? Compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos aí de fofoca, vai lá. Isso aqui, que tudo que eu falei hoje é fofoca, pega e compartilhe. É isso aí, senhoras e senhores, obrigado aí, vocês que nos acompanharam até o final desse episódio, espero você aí no próximo episódio aqui do nosso podcast, Lidera Mais Podcast. Nós queremos aqui avançar, queremos crescer e contamos com você para não só consumir esse conteúdo, mas também para compartilhar esse conteúdo com mais outras pessoas. Grande abraço para vocês, até o próximo episódio.